Polícia Militar do Rio de Janeiro tem um batalhão especializado em policiamento de estádios de futebol. E o BEP, ontem eu vi o BEP, falei com o comandante do BEP, e ele falou, a torcida mista é uma vitória do Rio de Janeiro. E deu um sinal muito claro do contato que tive com ele que o BEP não apoia, óbvio, a torcida única. O BEP não apoia. Então não foi o BEP que sugeriu. Quem sugeriu foi o Vasco, por intermédio do seu presidente. Quer dizer, o Vasco, então, não tem mais condições de jogar com o Flamengo no Maracanã. Não tem. Só quando for mando de jogo do Flamengo. Aí ele é obrigado a ir no Maracanã. Mas se ele puder levar para Brasília, para China, para o Catar, ele vai tentar levar, porque lá, nesses lugares, talvez o jogo fique equilibrado. É assim que eu tô vendo. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa. E agora vamos acompanhar as últimas novidades sobre o Mengão. Muitas polêmicas, isso porque o Pedrinho, presidente do Vasco, veio a público dizer que talvez o clássico que será agora nesse mês de abril pode ser disputado com torcida única. E aí, como manda do Vasco, o jogo seria, sei lá, em São Januário, torcida só do Vasco, e aí eles querem dar um jeito de prejudicar o Flamengo. E o Mauro César e a imprensa ali ficaram furiosos, em especial o Mauro, que não gostou nada dessa declaração e dessa ideia do Vasco, que lembrando, esse ano já fez de tudo para não jogar contra o Flamengo no Maracanã, lá pelo Carioca, levou o jogo pro Nilton Santos, toda aquela polêmica, o estádio do Botafogo, e agora querem mudar de novo, uma maneira talvez de prejudicar o Mengão. É isso que vamos acompanhar a partir de agora. O link lá do All Sport estará aqui na descrição para a gente acompanhar toda essa polêmica a partir de agora. Que é um tema barra pesada? Não sei, mas é um tema controverso, que é a questão do Vasco e Flamengo ser ou não em São Januário. Tem uma enquete para quem está nos acompanhando ao vivo no YouTube perguntando justamente isso. Vasco e Flamengo devem ser em São Januário? Sim, com duas torcidas. Sim, com torcida única. Não, clássico é no Maracanã. Ou não, porque falta segurança. Tem reportagem hoje aqui no UOL, uma reportagem do Rodrigo Matos, falando que para receber o Flamengo em São Januário não vai ser fácil. Essa foi uma sugestão do Pedrinho, presidente do Vasco, falando que se for possível até com torcida única. Que seja com torcida única porque eu quero, tarará, tal. Só que tem barreiras de laudo e regras para ele pegar, para conseguir o Vasco jogar com o Flamengo em São Januário, que conta o Rodrigo Matos hoje aqui no UOL. Como, por exemplo, o laudo da CBF prevê que o estádio não pode receber clássicos. O São Januário, clássicos locais, E a Polícia Militar teria que mudar especificações de funcionamento do estádio e, por ser com torcida única, só poderia acontecer com a determinação da PM e o Ministério Público. Vai ter que ser torcida única e tal, só se tivesse isso para poder acontecer. Mauro, o tema está lançado. Pode ou não, deve ou não, é justo ou não, enfim. Vamos lá, eu acho que a discussão não é nem o direito ou não do Vasco jogar em São Januário. Para mim a questão é torcida única e alguém levantar a possibilidade de torcida única do Rio de Janeiro, que foi o que fez o presidente do Vasco. Ele fala claramente, na entrevista ao podcast Cruz Maltino, que se for preciso, torcida única. E ninguém estava falando de torcida única, ninguém fala nessa coisa horrorosa, essa praga horrorosa que tem aqui em São Paulo e também já se espalhou por alguns estados brasileiros, que é a torcida única, que é o sinônimo de falência do Estado. Olha, eu não sou capaz de controlar 1.000, 2.000 caras que vão lá torcer para um time visitante. Eu sou incompetente, eu sou o Estado, sou incompetente, não consigo dar conta, então eu boto torcida única. Mas não resolve também o problema da violência, que onde realmente tem briga, que não é nem no estádio, os caras continuam se matando. Mas é assim que eu faço, porque dá para iludir parte da população, opinião pública, parte da imprensa que não acompanha o assunto, e eu vendo uma agenda positiva, Ok, beleza. O Rio de Janeiro, você sempre fala isso, você que morou lá e vai lá tirando de vez em quando, o Rio de Janeiro tem uma série de problemas. É milícia, é o tráfico, violência, um monte de coisa. Mas ele tem uma coisa do futebol que é muito simbólica, que é o fato de você poder ir a um jogo do Vasco contra o Flamengo, com a camisa do Vasco ou do Flamengo, e andar nos arredores do Maracanã, assistir lado a lado se você quiser ficar no setor misto, se você quiser ficar só entre os seus, você vai para a torcida do Vasco, vai para a torcida do Flamengo. Fla-Flu é a mesma coisa. Botafogo e Flamengo, por exemplo, Maracanã, é 90-10, que o Botafogo coloca essa condição para jogar no Engenhão quando tem um mando. Mas os botafoguenses vão para o jogo também. E vão com a camisa do Botafogo, mesmo em minoria. As pessoas toleram que você use a camisa do rival. Aqui em São Paulo, se você passar num raio de 1, 2 quilômetros do Allianz Parque, no dia Palmeiras e Corinthians, com a camisa corintiana, a chance de tomar uns tapas é real. E o mesmo vale em Itaquera, no Morumbi, num clássico do São Paulo. Mesmo em dia fora de jogo. Até dia fora de jogo é perigoso, que você pode dar um azar de trombar com quem não interessa.
Eu já ouvi relatos até eu já escutei relatos até de coisas mais complicadas que isso, que não vou detalhar aqui, que não vem ao caso. Mas, enfim, porque aqui em São Paulo, com a torcida única, se desenvolveu a intolerância. Já existem gerações de torcedores mais jovens que não admitem que alguém use a camisa do rival no dia do jogo em que ele é mandante. Por que esse cara está com a camisa do outro time? Hoje eu jogo no meu campo, é na minha casa. Sim, mas ele deveria estar lá assistindo e torcendo pelo time dele. E você no estádio também. Você tira o direito do cidadão de ver o jogo do seu próprio time. Isso é um absurdo, é um retrocesso, é um atraso, e eu sou veementemente contra isso, não importa onde. Então, sugerir isso foi uma frase muito infeliz do Pedrinho, na minha opinião, embora, aí é outra história, jogar em São Januário, na minha visão, é óbvio que é direito do Vasco, é o estádio dele. Tem todo o direito de lutar por isso. Não é isso que está em discussão. Então, já ouvi gente aí, já vi gente na internet. Não, que o BEP não sugeriu nada. O BEP, olha o significado de BEP. É o Batalhão Especializado em Policiamento de Estádios. A Polícia Militar do Rio de Janeiro tem um batalhão especializado em policiamento de estádios de futebol. E o BEP, ontem eu vi o BEP, falei com o comandante do BEP, e ele falou, a torcida mista é uma vitória do Rio de Janeiro. E deu um sinal muito claro do contato que tive com ele que o BEP não apoia, óbvio, a torcida única. O BEP não apoia. Então não foi o BEP que sugeriu. Quem sugeriu foi o Vasco, por intermédio do seu presidente, nessas palavras. Que ficou muito claro. Ninguém estava falando sobre torcida única. Então, para mim, o problema é sugerir a torcida única. Agora, o Vasco quer jogar em São Januário, é um direito dele. Agora, por que ele não tem jogo lá? O último Vasco-Flamengo em São Januário foi em 2017. 1-0, gol de Everton Cardoso, aquele atacante, aquele ponta que depois jogou pelo São Paulo. Foi um quebra-pau, houve confusão, depois disso o estádio ficou fechado. Houve também depois, acho que foi contra o Goiás, né, que o Vasco teve um outro problema que interditou São Januário, que foi até um negócio meio absurdo, que passou um tempão, outros estádios que tiveram problemas eram liberados. E São Januário não era nunca liberado, ali já achei um exagero, mas enfim, um rigor exagerado, mas essa é uma outra questão, que eu dou razão aos vascaínos, né, que reclamaram porque nunca liberava São Januário. Mas existem essas preocupações por conta também de um passado protagonizado por torcedores do Vasco. Então não pode ficar essa vitimização. Ah, não pode jogar. Houve o problema. Então a própria polícia tem um certo argumento aí. Mas acho também que cabe à polícia que aprimorar o seu trabalho e dar segurança. Ela não pode se isentar. Ah, houve um problema lá, então... Não. A polícia tem que falar o que aconteceu de errado. Talvez, no livro da matéria do Rodrigo, tem uns protocolos. Vão melhorar aqui, aqui e aqui. Os rubro-negros virão por aqui, vão ser escoltados aqui, vão para dentro do estádio, vão assistir o jogo, vão embora e acabou. E eu vou dar segurança, porque eu sou o Estado, eu sou a polícia, eu sou especializado nesse negócio. É como eu vejo isso tudo. Domingo jogaram Vasco e Santos. As pessoas não se lembram, mas houve uma briga uma vez dentro de campo entre os torcedores do Vasco e do Santos. É uma das maiores rivalidades interestaduais do Brasil, entre organizados, é Vasco e Santos. Os santistas estavam lá. Teve até uma confusão entre eles mesmos em determinado momento, mas estavam lá. Tem um outro ingrediente aí que talvez preocupe alguns vascaínos, que é a volta da Força Jovem. A Força Jovem é a maior torcida organizada do Vasco, ficou anos banida e voltou agora. E tanto ela quanto a Fúria Jovem do Botafogo conseguiram voltar com uma espécie de apoio dos clubes. Os clubes concordaram e tal. Ter rubro-negros lá é acender um pavio que pode ter confusão com a Força Jovem. Não sei se tem vascaíno com medo disso e voltar a ter uma punição. Pode ser também que as torcidas do Flamengo, raça jovem, estão punidas. Mas os caras vão ao jogo, né? Como a Mancha vai aos jogos, sem a camisa da Mancha, fica lá mostrando a camisa branca, igualzinho. Todo mundo sabe que é a Mancha que está ali. Quer dizer, punição é para inglês ver também. Então, o problema, na minha visão, Tironi, não é jogar em São Januário, é o direito do Vasco lutar por isso. Entendo que a Polícia Militar tem, na minha visão, tá, obrigação de criar as condições necessárias para que o jogo seja lá, mas torcida única jamais. Acho que isso é um absurdo. E aí tem um outro aspecto, que é uma opinião muito pessoal minha. Eu entendo que o Maracanã, os dois jogos, as duas torcidas, dividindo o estádio, né, dando a oportunidade de dividir, depende de quem vai mais ao estádio, mas abrindo ingressos em quantidade iguais para as duas torcidas, é uma tradição do Rio que não deveria ser ferida. Do que é o Maracanã com torcida dividida e tal. Enfim, qual a sua opinião disso, sobre tudo isso? Não, para mim como torcedor, quando eu era garoto, era legal ir no estádio e ver as cores da torcida, ver o espetáculo da torcida, bandeiras, fogos e tudo mais. Quando eu comecei a jogar, não existia a torcida única, não tinha nem essa hipótese de torcida única. Então eu nem sei o que eu pensaria como jogador jogando com torcida única, porque eu só joguei a minha vida toda com duas torcidas, aqui no Brasil, na Europa, em todo lugar, só com torcida dos dois times, torcida das duas seleções, enfim. Então, para mim, como jogador, eu gostava de jogar no estádio lotado e independentemente de quem tem mais torcida no estádio, mais torcida dos dois times.
Outra coisa, eu sou contra o jogo no São Januário. Eu acho que o jogo tem que ser no Maracanã. A história do futebol carioca, a história do futebol brasileiro, dos grandes clássicos do Rio, é no Maracanã, né? O Pedrinho também, ele levou a semifinal do Campeonato Carioca lá para São Januário, não foi? Engenhão. Por causa da grama artificial. É Mas São Engenhão. Januário não, Engenhão. Por causa da grama... da Engenhão. Por causa da grama artificial, não foi? Isso. Foi a justificativa foi essa mesmo, né? E agora ele quer levar para São Januário com torcida única, né? Ele está mostrando a sensação que ele tem de inferioridade. Ele não vê mais o Vasco do tamanho do Flamengo. Ele mesmo não vê mais o Vasco do tamanho do Flamengo. Porque você escolhe, ele está tentando todos os jogos com o Flamengo levar o Flamengo para uma situação desconfortável. Uma condição que talvez ele ache que consiga equilibrar o jogo, porque ele vai dificultar o Flamengo de alguma maneira, ou sem torcida do Flamengo, ou num campo de grama artificial. Eu acho isso se apequenar, né? Eu acho que o Pedrinho está apequenando o Vasco nessa fala. Não estou falando das atitudes dele. Ele é ídolo do Vasco, é o presidente do Vasco, o presidente tem que fazer escolhas, muitas vezes erra, muitas vezes acerta, mas nesse detalhe de jogo com o Flamengo, eu acho que ele está apequenando. Quer dizer, o Vasco, então, não tem mais condições de jogar com o Flamengo no Maracanã. Não tem. Só quando for mando de jogo do Flamengo. Aí ele é obrigado a ir no Maracanã. Mas se ele puder levar para Brasília, para China, para o Catar, ele vai tentar levar, porque lá, nesses lugares, talvez o jogo fique equilibrado. É assim que eu tô vendo. Nossa, que fala do Casagrande, hein? Casagrande fala muita besteira, porém dessa vez ele acertou demais nessa colocação. Fica muito claro, né, para todo mundo que o Vasco tá com muito medo do Flamengo, e consequentemente está buscando maneiras ali de fugir desse embate, de não bater de frente com o Flamengo, sabe? Tá muito evidente para todo mundo o que tá acontecendo nesse time do Vasco, com o elenco, com o próprio presidente. É uma vergonha, de certa forma, né? O time tá tentando fugir do confronto ali, fugir do embate com o Flamengo, essa disputa, esse grande clássico brasileiro, e consequentemente fica ali o Flamengo, né, esperando o Vasco resolver suas pendências para que esse jogo possa acontecer. Quem sabe eles queiram até levar para fora do Rio de Janeiro, não duvido nada, ou até mesmo jogar no Newton Santos de novo, né, na tentativa de prejudicar o Flamengo. Porém, no Maracanã, como bem disse ali o Casagrande, fica bem complicado para o Vasco, e até os torcedores e os próprios jogadores, e dentro do clube ali o presidente mostra para todo mundo que está com muito medo do Fla. Diz o que vocês pensam, comentem abaixo. Daqui a pouco voltaremos com mais informações. Até logo mais. Valeu!